a sintonia para a gente ficar todo mundo igual. Boa noite a todos que estão entrando agora. Vamos lá. Vou colocar uma música, acho que não está alta. Não está alta, está no meio. Uma música que fala sobre atitude, proteção energética, motivação, tudo em linha com o que a gente está trazendo para hoje. Então, inspira, solta o ar, solta o peso do corpo, solta o seu dia, solta os últimos momentos, solte tudo aquilo que está pesado, que você não quer carregar. Solte, solte, mais uma vez, inspira, segura, confia no fluxo da sua respiração, confia no processo, confia na energia que circula, confia. Eu convido você a fechar seus olhos, a volver a sua atenção para você, a lidar esse presente que o presente é. Um momento de autoconhecimento, autoamor, conexão consigo mesmo, fortalecimento. É um instante onde nós nos presenteamos para estarmos mais prontos para a semana, para o mês que se inicia. Inspira, segura, visualiza ao redor de você círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que se expande e envolve a humanidade. E eu te convido a visualizar um tubo de luz azul que desce do centro do universo e envolve todos nós na proteção do bem-amado Arcanjo Miguel, na planta dos nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós e ao redor, que nos seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. No alto da nossa cabeça, um grande sol dourado. A divina presença de Deus, eu sou, que me faz lembrar. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Eu sou o poder da cocriação em ação. Eu sou o poder da cocriação em ação. Eu sou o poder da cocriação em ação. Eu abro meu coração num grande sol rosa, irradiando ao centro da Mãe Terra o Espírito Gaia, reverberando 3 metros à frente e ao redor. Amor incondicional, amor incondicional. Visualizemos ao redor desta alma e ativemos um grande círculo de luz dourada. Será sustentado pelos nossos guardiões e guardiãs durante toda a atividade desta noite e vibrará dentro do amor, da lei, da ordem e da justiça divina. Assim é, sela, Senhor, está feito. E pedimos as bênçãos e as proteções, a manifestação, a realização, o cuidado, o amor e o colo dos anjos, arcanjos, Elohim, nossos amados e sagrados orixás, elementais da natureza, terra, ar, nossos estrangeiros, para que se cumpra em nós a vontade divina e com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para abrir essa segunda-feira de meditação. Pai nosso, que estás no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Nós pedimos a toda a espiritualidade da nossa comunidade, todos os nomes que foram encaminhados para o nosso caderno e que estão também no nosso livro. Cuide de nós, nos equilibre, nos harmonize, nos ampare, para que possamos manifestar a nossa missão.
conhece ela, Senhor. Graças a Deus. Inspira, deixa essas notas colocarem todos nós dentro da mesma sala, da mesma vibração, da mesma energia. Sinta Deus te abraçando, sinta os anjos vindo ao seu encontro, sinta as mãos dadas dos nossos amados guardiões e guardiãs, pisando conosco neste momento de emocionante. Deixe ir embora tudo aquilo que não nos soma mais, pensamentos negativos, preocupações, e vamos dar espaço para a luz, para a felicidade, para a leveza e para a harmonia. Arcanjo Miguel, que trabalhais para o resplendor da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco. Nós a receberemos sempre com muito amor, honra e privilégio. Permita que caminhemos com dignidade e afastai de nós ideias ruins. Fazei de nós amigos que saibam discernir, compreender e jamais julgar. Ajudai-nos contra os nossos inimigos espirituais e materiais, conscientes e inconscientes, e os expulse, pois a verdade é o vosso lema. Permita que a nossa intuição seja a vossa espada a nos proteger, e afastai de nós pessoas ou situações que possam nos induzir ao erro. O meu coração está ligado ao vosso, em amor, luz e energia, que passam a ser a nossa verdade. São Miguel, fazei de nós mensageiros fiéis da verdade suprema. São Miguel, nos guie, nos ilumine. Amém. Vamos respirar profundamente, mexer o nosso corpo, abrir os nossos olhos para a leitura dessa noite. Vamos lá, vamos ver o que o evangelho dessa noite vai nos trazer. Eu dei uma espiadinha hoje, não tive tempo de ler, mas eu dei uma espiadinha, eu tinha uma dúvida, fui até depois fazer uma busca para a gente poder elaborar melhor aqui. Então, texto 57 do Fonte Viva, o texto chama Apóstolos. E aí a frase que Emmanuel escolhe tá em Cartas de Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Então, a frase é: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Vou ler de novo. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, é um texto que vai falar sobre os apóstolos. Os apóstolos são os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus, né? Nem Jesus trabalhou sozinho, né? Então, a gente não vai fazer nada sozinho também, né? Jesus recolheu 12 pessoas para trabalhar com ele, né? E ainda dizem, né, que Zaqueu seria o 13º apóstolo, né? Que tem aí algumas psicografias, algumas situações que diz que Zaqueu, que Bezerra de Menezes teria sido Zaqueu, né? Zaqueu é aquele que sobe numa árvore para ver Jesus de longe, né? E ele, quando Jesus passa, né? Ele fala, Zaqueu, desça, né? E vem me ver, né? Então, ele, olha só, né? Eu fico imaginando, né? O que era estar perto de Jesus, né, gente? Alguns relatos dizem, né, que a aura de Chico Xavier, lá onde ele morava, quando você chegava a um quarteirão, você já sentia a aura de Chico Xavier. Vocês imaginam o que era Jesus? Não dá, acho que não dá para imaginar, nossa mente não comporta, né? Mas, enfim, sigamos, né? O apóstolo é o educador por excelência. E aí eu fui buscar
Porque eu sempre fico na dúvida, apóstolo, discípulo, o que que é, né? Quem nunca ficou na dúvida? Quem nunca chamou discípulo de apóstolo e apóstolo de discípulo? E aí eu consegui aqui, pelo menos, né? Então, o apóstolo é um grupo específico de discípulos que receberam uma missão especial de Jesus para levar o seu evangelho. Então, discípulo é todo aprendiz, é todo aquele que decide beber naquela fonte e seguir aqueles passos. Então, discípulos todos nós somos, ou podemos ser. Quem quiser beber nessas fontes e seguir é um discípulo, né? Agora, o apóstolo, ele é o discípulo que recebe a missão de Jesus, né? Então, Jesus, ali nas conversas íntimas com os apóstolos, né? A gente pensa que ali passava uma iniciação, né? Jesus devia ensinar o que ele tinha de mais precioso para os apóstolos, para que eles levassem a mensagem mesmo, para que eles ensinassem as pessoas, né? E a maioria deles, todos eles, né, tiveram um fim que aos olhos humanos, né, era um sofrimento. Mas se a gente for parar para pensar, né, foi feito o que precisava ser feito. Naquela ocasião, o mundo ainda era muito olho por olho, dente por dente, a humanidade ainda estava muito, né, na pré-história, digamos assim, né? Então, existia muita violência. Hoje em dia, a tendência é que tenha menos, né? A gente ainda vê muitas coisas por aí, mas quero crer que nada comparado àqueles tempos, né? Então, vamos lá. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Olha só, a mente, o apóstolo, ele tem um trabalho de sacrifício para trabalhar a mente do discípulo, porque tudo começa na mente. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. Olha só que bonito. O artista embeleza o caminho da inteligência, né? O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros, né? Em tempos de inteligência artificial, nós estamos tudo que precisando virar filósofo para aprender a fazer pergunta, né? Não adianta ter inteligência artificial e não saber perguntar. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. E os apóstolos? Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique.
Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na Terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo, conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefício imperecíveis para a humanidade inteira. Gente, dava para fazer uma aula sobre esse texto, né? Dava para a gente pegar aquelas nossas aulas de quarta-feira lá, ficar 2 horas falando desse texto aqui, né? Porque ele é muito rico, ele traz muita informação, né? Primeiro que sacrifício é um sacro ofício, ou seja, um ofício sagrado. Ao pé da letra, é isso que a palavra significa. Então, quando alguém encarna em terra e diz, eu vou ser um apóstolo, diz não, ele tem a permissão, ele tem méritos, ele tem conhecimento, ele tem iluminação, ele é ascenso para ser um apóstolo, ele vai abdicar da sua vida terrena para levar a mensagem que Jesus queria que ele levasse. E que a mensagem que o Jesus está trazendo é a mensagem do santo ser crístico. Existe uma consciência crística, existe um Cristo cósmico. Ele está canalizando a mensagem do Cristo cósmico, né? Então, ele é um Cristo que canaliza a mensagem do Cristo cósmico, que é um código universal, que é uma lei universal para toda a criação, não só para nós, mas para toda a criação. Então, vejam que responsabilidade, né, grande, porque Jesus vem, pisa nesse mundo, mostra como anda, e o apóstolo dá continuidade a isso, levando os seus ensinamentos. E aí, né, a colheita não é desse mundo, a colheita não é daqui, né? Ele não vai colher os frutos da riqueza, os frutos da vida tranquila, ele vai colher lá no astral, no céu, a sua ascensão, a sua iluminação. Então, quando a gente olha para as histórias dos apóstolos e a gente percebe, né, que fundaram igreja, fundaram isso, levaram a palavra e mesmo assim, né, desencarnaram muitos de forma trágica, né, o nosso olhar humano não compreende muito isso, né, mas todos nós estamos aqui de passagem. Ninguém veio aqui para a gente ficar aqui, nós não vamos ficar para semente, nós viemos de outro mundo e para lá nós voltaremos. Somos seres espirituais numa experiência carnal, e não o contrário disso. Porém, enquanto estamos aqui, precisamos honrar e manifestar. E muitas vezes, para manifestar as obras de Deus, nós precisamos da materialidade da vida. Né? Então, muitas vezes a gente confunde a mensagem da humildade e do desapego nos moldes de São Francisco de Assis como voto de pobreza. E não são votos de pobreza, não são votos de passar necessidade. Né? Se nós pegarmos mesmo o exemplo do Chico, com todo o meu amor e respeito que eu tenho, Chico não se prendeu por um vintém. Tudo que chegou dele passou e foi embora. Ele mesmo falava isso. E olha que sabedoria desse espírito, né? Por quê? Porque ele não queria que nada o prendesse nesse mundo. Ele sabia que ele reencarnou por amor à humanidade. E ele falava que as pessoas se emocionavam ao chegar perto dele porque elas estavam com saudades de Jesus. Olha só. Né? Então, ele falava assim, se as pessoas acham que eu preciso de uma roupa nova, elas me dão. Davam carros para ele, davam casas para Chico. Imagina
o conforto que Chico trouxe para milhares e milhares de mães, de pais, de familiares, através das suas cartas que traziam, né, notícias do além. Imagina quando era uma pessoa de posse se não queria retribuir. E tudo que ele recebeu, ele doou para as obras de caridade. Ele não ficou com nenhum direito autoral de um livro dele. Mas, gente, percebam o quanto ele movimentou de recursos em prol da obra de Jesus. A obra não foi feita sem recursos. Ele só canalizou os recursos para a obra de Jesus. Né? Então, percebam que a gente precisa dos recursos para manifestar as coisas em terra, e que nós precisamos entender que ele também é sagrado. A casa que a gente mora, o meio de transporte que a gente tem, as roupas que a gente tem, o corpo, o nosso corpo físico, são coisas sagradas. E quando a gente olha para os nossos irmãos em África, que a gente também não entende muitas vezes, né? Eles vivem o sagrado no profano. Quando eles vão comer uma refeição, primeiro eles dão para um orixá, que é o que é uma divindade. Porque eles vivem o sagrado no profano. Para eles não existe profano, é tudo sagrado. Então vejam quanto a gente tem para aprender ainda nisso tudo. Quanto a gente tem para trazer para tudo isso, né? E não dá para olhar para Chico e falar que ele também é um apóstolo de Jesus? A gente pode até pesquisar as vidas de Chico, que a gente vai chegar. E aí a gente tem, né, algumas revelações dos nossos irmãos espíritas que trazem, né, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia assim, e foi para os céus, né? E ele nunca deixou a gente sozinho. Jesus assumiu um compromisso até que nós sejamos um mundo regenerado, né? Primeiro, a gente tem ali São José, né, à frente e conduzindo a gente nessa era de Aquário, né? Nessa era de regeneração, de rumo à regeneração. E nós nunca ficamos sem um dos apóstolos encarnado entre nós. Isso é uma promessa que eles fazem. É um compromisso, não uma promessa. Existem relatos e estudos, né? A gente pode pesquisar com o Geraldo Lemos, né, que é um grande estudioso, que tem aí todo o arsenal do Chico, onde ele diz que de tempos em tempos sempre tem um dos apóstolos de Jesus encarnado no meio da gente, ajudando, trazendo essa energia, essa consciência crística para que a gente continue o nosso caminho. Né? Então, vejam que trabalho maravilhoso, né? Como Deus nos ama, né? E como Ele envia sempre os seus seres de luz para nos amparar e não deixar que a gente se perca no caminho. Mas nós estamos precisando, e muito, expandir o nosso olhar, expandir a nossa consciência. E expansão de consciência se dá por aprendizado, por estudo. Eu posso estudar as leituras, mas eu tenho que colocar a mão na massa para aprender. É um empirismo. Então, eu estudo, mas eu manifesto. Porque enquanto eu não manifesto, enquanto eu não vou lá conviver com as pessoas, né, e enfrentar a vida como ela é, eu não aprendo as coisas que estão no livro. É isso, gente. Foram esses insights que vieram, assim, para eu passar para vocês. E já concluí agora. Alguém quer falar, fica à vontade, eu vou beber uma água. Então, segundo o Pava, muitos avatares vão reencarnar ainda esse ano, né? Não sei se você ouviu falar isso. Eu acompanho o Pava. O Pava, a Mônica de Medeiros, tem muito trabalhador reencarnando.
né? Tem muita gente vindo justamente para ajudar nessa transição planetária. E muitos estão trabalhando justamente nessa frequência aí de cuidar da mente das pessoas. Nós precisamos cuidar da mente, porque a gente não percebe, mas tudo que a nossa mente pensa existe em outras dimensões. Primeiro está existindo dentro de nós e para a nossa mente não tem diferença entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Pensou, fez. Não tem diferença para a mente, né? Tem diferença para esse mundo que a gente vive aqui, né? Ainda bem, né? Que a gente está encaixado na matéria, dentro de um corpinho, que o que a gente pensa não vira realidade momentaneamente. Mas existem outros povos diferentes da gente, né, que não é bem assim. Então, a gente tem esse privilégio. Mas a maioria desses avatares e de todos esses trabalhadores, né, que vêm para nos ajudar, eles vêm para trabalhar no campo mental. Vem nos ajudar a dominar nossa mente, a pensar coisas boas, a limpar a nossa mente, a acessar o conhecimento, porque a gente usa pouquíssimo da nossa mente, né? O que a gente traz para o consciente através do ego é pouco, né? O ego é a personificação da nossa consciência. Ele é bom, né? Ele é bom, não é ruim, né? O ego. O que eu não posso é o ego, deixar o ego tomar conta de tudo. Mas o ego é a minha parte consciente. Agora, quanto a gente tem de conhecimento dentro de nós que a gente não está usando? E que a gente não está colocando a serviço de todo mundo. Então, estão vindo muitos trabalhadores, né, Mari? É importante, eles vêm nos apoiar, eles vêm nos ajudar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos manifestar. Precisamos trabalhar direito, assumir compromissos, tratar bem as pessoas, né? Fazer as coisas direito. É isso que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. E que foi falado no sábado, né? Que a gente precisa confiar. Porque quando você confia, você consegue fazer mais do que você é capaz. Às vezes a gente não acha que é capaz o suficiente, mas é muito. E aí vem as pessoas e falam, ai, você não consegue, você isso e aquilo. Aí a gente tem que respirar e acreditar na gente, não no que a pessoa falou de ruim. Quando as pessoas falam, elas estão falando mais sobre elas do que sobre nós, Mari. Eu tenho isso para mim, sabe? Às vezes as pessoas chegam, falam para a gente, você é isso, você não consegue, você não sei o quê, né? E aí eu tenho vontade de falar assim, conte-me mais a seu respeito. Conte-me mais. Quando nos acusam, né? Porque a gente só reconhece nas pessoas, né, coisas conhecidas. Então, a gente reflete também, né? Tudo é oportunidade da gente aprender, da gente olhar e aprender, né? Mas não deixe que as pessoas nos digam, né? E uma coisa que eu também estou aprendendo, já vou encerrar para a gente meditar, é uma coisa que eu também estou aprendendo nesse processo de confiar, né, Mari? E todos aqui. É como se fosse uma fila de dominós, né? Você dá o primeiro passo, e aí a coisa vai continuando. Então, a gente também tem que confiar nesse processo, sabe? A gente deu o pontapé inicial, e aí você precisa contemplar um pouco, falar, onde vai chegar esse dominózinho aqui? E aí, de repente, a gente está orquestrando melhor a situação. Não para manipular, não para dominar, mas para co-criar, para fazer o que Deus quer que a gente faça. Que a gente canalize a obra divina em tudo que a gente faz, né?
É um pé no céu, outro na terra, né? Um pouco de contato e um pé na terra fazendo, né? No trato com os pacientes, né, gente? No trato com o aluno, no trato com o cliente, no trato com o colega de trabalho. É isso, é isso. O que mais que você pegou do Pava lá, Mari? Não estou tendo muito tempo de ouvir o Pava. Esse Não, último mês não ouvi ninguém. não, o que mais me impressionou, assim, chamou a atenção, foi isso dos avatares mesmo. É, ele é um fofo, né? Menino tão jovem e tão esclarecido. É. Dá orgulho de ver. Uhum. Então, tá bom. Vamos meditar? Vamos meditar. Obrigada, Mari, por todas as suas contribuições. Eu adoro. Muito bom quando você está aqui, viu? Eu gosto muito de editar. Quando eu venho, flui melhor. Mas aí, quando eu não consigo vir por causa das aulas, eu coloco as outras meditações. E me É. ajuda muito também. Eu estou em Mas, débito lá, acho que tem umas 3 que eu não coloquei ainda lá. não, mas tem quantas? Umas Tem um 50, monte, né? 60? Tem lá. Então, Tem nem se umas preocupe. 200 lá, não tem 50, Então, não. ai, meu Deus. Então, nem se preocupe, que É? tá ótimo. Uhum. Então, tá bom. Vamos lá, então, gente. Vou pôr mais uma música aqui. Deixa eu tirar, que a gente já ouviu. Escutei uma música. Ela não é muito calma, mas eu adorei. E está em perfeita sintonia com o que a gente quer trazer para hoje. Então, se abram para o novo. Vamos de Áureo Corrá. É uma meditação que vai trazer para a gente a nossa luz interior, para clarear, para trazer para a gente paz. Então, ela tem um pouquinho de animação aqui no meio, depois ela volta para o tranquilo. E eu aqui para vocês, que eu adoro ele, né, gente? Que delícia! Deixa essa música ressoar em você, deixa essa canção alinhar suas vibrações, deixa essa canção tocar o seu coração, ressignificar suas dores, ancorar a sua felicidade, ancorar as coisas boas que você fez no final de semana. Deixa essa luz, essa música, essa sintonia te colocar em linha com o seu mentor, com o seu anjo de guarda, com o santo da sua devoção, com os nossos amados guardiões, que, a exemplo dos apóstolos de Jesus, são verdadeiros apóstolos da lei divina, são verdadeiros apóstolos de Arcanjo Miguel, pisando conosco nesse mundo denso de escolhas, de atitude, de manifestação, mas que é tão maravilhoso. Esse mundo de sensações, onde a gente pode experimentar, onde a gente pode conviver, onde a gente pode fazer tantas coisas. Então tem muita coisa bonita para nós olharmos, para contemplarmos o belo, e não dá ibope, não dá vazão para aquilo que não precisa da nossa atenção. Vamos adubar o belo, vamos fortalecer a nossa essência iluminada, e aos poucos a sombra vai se iluminando também. Dentro de nós somos luz e sombra. Dentro de nós, o nosso lado interno, nossos guardiões estão lá, nos ajudando a ter coragem para olharmos para nós frente a frente e reconhecermos o que verdadeiramente somos. E tá tudo bem, porque nós somos a soma dessas duas equações. Nós somos a soma de nossas experiências. Sem essas experiências, não seríamos quem somos.
Então, vamos abrir o coração ao agradecimento. Vamos pedir a essa amada energia do desejo e da vitalidade, que nos apoia através do chakra cardíaco, a olhar para nós, a entender quem somos, a vasculhar as nossas entranhas e trazer à superfície os nossos saberes que vão nos ajudar no dia a dia a resolver nossas questões, que vai nos ajudar a olhar com mais objetividade frente às adversidades do cotidiano, e vai nos ajudar a olhar com desapego e ao mesmo tempo com amorosidade, que vai nos ajudar a desenvolver um olhar de misericórdia e compaixão para com os outros, pois nós descobrimos que nós também precisamos desse olhar para com as nossas dificuldades. E está tudo bem, pois ninguém vai sozinho a lugar algum. Faremos as nossas passagens, do nascimento e do retorno ao lar, mas sempre amparados por uma divindade, sempre sabendo que tem uma família de alma, aqui e acolá, de braços abertos, para nos receber. E em muitos momentos nós seremos essa família de alma, e vamos abrir os braços para receber. Então abra seus braços, acolha, ame, sinta, não seja tolo, mas sinta, seja amável, seja compreensivo, mas não seja tolo. Saiba dizer os seus sim e os seus nãos, porque amor próprio, autorrespeito, autoconhecimento também requer que saibamos aplicar os sim e os não. E pouco a pouco, através das nossas atitudes, nós vamos trazendo essas atitudes do externo para o interno e vamos dominando a nossa mente. Dominando a nossa mente, operando essa máquina maravilhosa que a gente tem em mãos, para saber pensar, saber ouvir, saber sentir. Nós vamos pouco a pouco sentindo o aporte energético da espiritualidade, dos seres e humanidades multidimensionais, que estão nesse instante patrocinando toda a humanidade, para que sejamos cada vez mais conscientes. Inspira, segura, solta, sinta o ar, sinta prazer em respirar, sinta o ar te abraçar e tocar a sua pele e te envolver em energias salutares e positivas. Sinta o ar renovando todos os órgãos do seu corpo e principalmente equalizando a sua pele em frequências de luz. Volva o seu olhar para o seu coração. Perceba dentro dele um foco de luz bem luminoso, forte, consistente, coerente. É a sua centelha divina, a essência de Deus em ti, que te lembra sempre de onde você veio e para onde você vai voltar. Que te traz a coragem no agir, a coragem no assumir os seus pensamentos,
a coragem no assumir as suas atitudes, tomar as suas melhores decisões. Vamos pedindo a essa centelha divina que se alinhe com o plano da mente de Deus agora, e que possamos, através desta conexão, canalizar as melhores obras divinas para o momento evolutivo que estamos mergulhados. Essa centelha divina, a divina presença de Deus, eu sou, é o caminho, a verdade e a vida, assim como Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse por mim é o seu Evangelho, é a sua palavra, é a sua luz que reverbera na centelha divina. Esse é o caminho. Então, se aproprie disso. Essa energia salutar faz parte de você. Célula. Sinta-se bem. Sinta-se feliz. Sinta-se amado e amada. Sinta-se encorajado. Sinta-se amparado, amparada. Deixe a luz brilhar. E deixe a luz mostrar para você a sombra. Ela é sua também, ela é nossa, ela é minha, ela é de todos. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor, eu sou paz, eu sou luz, eu sou amor. Que as forças de luz iluminem a humanidade, que o espírito de paz se difunda pelo mundo, que o espírito da colaboração na todos homens de boa vontade, onde quer que se encontrem, que o esquecimento das ofensas por parte de todos os seres seja a tônica dessa época, que o poder acompanhe os esforços dos grandes seres, que assim seja e que cumpramos a nossa parte. Nós abençoamos e curamos cada célula do nosso corpo e mente, com uma nova vida, doando energia conforme estamos respirando, nas cores puras e cristalinas do arco-íris. Exalamos a pura luz branca que inunda o mundo por todos os lugares que vou, com o sol do fogo de Deus que se expande eternamente. Eu sou amor, eu sou luz, eu sou paz. Eu sou prosperidade, eu sou abundância. Eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou. Nesse instante, uma luz dourada desce do centro do universo e envolve todo o seu ser. Retira todos os miasmas, formas de pensamento negativos, elos com aqueles que são contrários à fraternidade divina e restabelece a sua essência, a sua luz. Você e Deus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Senhor, por toda a cura, por todo o aporte energético, por tanto amor. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, está feito. Graças a Deus. E agora, mais cuidado
que já estamos equilibrados. Vamos pedindo à espiritualidade que possa atender todos os nomes que estão na nossa mente e no caderno da nossa egrégora. Que a espiritualidade possa atender todos que pedem proteção, os que pedem por saúde, e possa levar a todos que desencarnaram o nosso mais puro amor, o amor que liberta, o amor que confia e entende. E nós pedimos a Deus Pai e Mãe que abençoe todos e traga um aporte energético para que continuem o seu caminho de evolução. E nossos ancestrais que foram antes de nós e que já se encontram como trabalhadores de Jesus, nós humildemente vos honramos e pedimos a Deus que continue fortalecendo hoje e sempre os elos de amor e corte apenas os elos da dor. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Jesus. Graças a Deus. Vamos visualizando os nossos lares recebendo uma chuva de luz violeta. Essa chuva banha no alto, envolve todas as paredes. E o nosso lar absorve essa luz violeta transmutadora. E está transformando tudo em positividade, em amor. Está restabelecendo a saúde, a confiança, a harmonia, o respeito mútuo, a prosperidade à mesa e ao espírito, a abundância, o desapego na medida certa, a compaixão, a misericórdia. Isso. Na sequência, a luz dourada sela a nossa casa, o nosso lar, na força dos nossos amados guardiões, e suba os muros da proteção. Essa luz começa a se expandir pelas ruas do nosso bairro, ampliando para a nossa cidade, envolvendo o nosso estado e transmutando o nosso país em paz, envolvendo o planeta Terra em amor e devolvendo à Mãe Gaia o nosso mais puro sentimento de agradecimento. Obrigada, minha mãe. E que tenhamos a consciência que nós fazemos parte da natureza, não estamos apartados dela. Temos para com ela a responsabilidade de cuidar da fauna e da flora, assim como os anjos cuidam de nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Jesus. Entra mais um pouco essa luz, essa música. Vamos nos preparando para encerrar, certos de que o desdobramento do nosso sono físico, nos encontraremos com a nossa família de alma, receberemos novas orientações, e ao despertarmos, provavelmente não lembraremos, mas acordaremos com um sentimento limpo, puro e verdadeiro. Obrigada, meu Deus. Que a paz de Deus paire sobre nossos lares, possa o amor divino estar em nossos corações, que a luz cósmica flameje em nossas almas e a sabedoria em nossas mentes. Possa a força do Altíssimo vitalizar cada membro dos vossos lares, que a saúde e o bem-estar divino se manifestem em nossos corpos, que são as vestimentas com que agora nos envolvemos. Que a graça de Deus nos preencha em nossos atos de adoração, que possam os dons do Absoluto serem expressados através de nossas consciências,
Que a plenitude e a vitória no nosso plano divino selem a nossa passagem pela terra. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós pedimos licença para encerrar a meditação dessa noite. Pai nosso que estás no céu e em toda parte, santificado seja o seu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, e livre-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, obrigada, meu Senhor. Graças a Deus. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Verbaliza. Mexe o corpo. Mexe suas mãos. Abra os seus olhos, beba a sua água e volte para o milagre do presente, que o presente é, graças a Deus.